muito bem-vindas. Bom, gente, estamos chegando na nossa live número 14. Primeiro vamos esperar algumas pessoas entrarem. Por favor, vocês podem confirmar para mim se estão conseguindo me ouvir direitinho? Só para ter certeza, pode mandar um joinha, um ok. Que em seguida a gente vai começar com a nossa live de hoje, onde eu vou comentar, então, 3 maneiras de otimizar a perda de peso depois de uma cirurgia bariátrica. Então, a Fernanda Siqueira respondeu ali que está conseguindo me ouvir. Então, Lívia também. Então, bom, gente, sejam muito bem-vindos. Estamos fazendo essa live aqui direto de casa, que é onde a gente pode estar. A gente está passando por esse período aí bastante controverso, bastante exigente, principalmente da nossa saúde mental, para atravessar um período de isolamento social. Certamente isso é uma circunstância que vai passar, mas até ela passar, ela não vai passar sozinha, é algo que a gente precisa construir e nós temos ferramentas muito eficazes para conseguir superar esse período de maior adversidade, que é o que esse tempo está nos exigindo, né? Muita paciência, muita habilidade, principalmente habilidades emocionais. E a live de hoje ela tem, na minha opinião, bastante a ver com isso, porque ela fala sobre maneiras de otimizar a perda de peso depois da cirurgia bariátrica. Essas mudanças elas são variáveis, que elas são comportamentais, e esse estudo demonstrou que ela tem uma influência muito importante na perda de peso das pessoas que fazem uma cirurgia bariátrica. Então eu vou ao longo do nosso encontro de hoje comentar quais são esses elementos que ajudam a perder, quais são essas 3 maneiras de otimizar a perda de peso depois da bariátrica, e ela é baseada em uma investigação original que acompanhou pacientes bariátricos 3 anos depois da cirurgia. E a partir daí foram vendo, bom, quais são os comportamentos que as pessoas desenvolveram ou deixaram de desenvolver e qual foi o impacto dessas mudanças na perda de peso 3 anos depois de uma cirurgia bariátrica. Qual é a relevância desse estudo? Esse estudo ele tem uma importância muito grande, porque a gente sabe, no Brasil, segundo os dados da Vigitel de 2019, nós atingimos a maior taxa de obesidade no nosso país, e isso é uma situação preocupante. Inclusive para esse período do coronavírus, a gente está vendo uma associação muito grande da mortalidade com condições da obesidade e de síndrome metabólica. E a gente sabe que essa obesidade grave ela leva a doenças importantes, leva ao aumento da mortalidade. E a cirurgia bariátrica ela induz a uma perda de peso. Opa, o que aconteceu aqui? E a cirurgia ela induz uma perda de peso, e a gente sabe que a extensão da perda de peso depois de uma cirurgia bariátrica ela pode variar muito. Eu comentei inclusive na live, não me lembro se foi na live número 13 ou se foi na live número 12, onde eu inclusive mostrei o gráfico, ou talvez seja inclusive um vídeo que está no nosso feed, depois vocês podem conferir. Mas que mostra exatamente como é grande essa variação das pessoas de peso, das pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Tem pessoas, existe uma perda de peso bem importante, mas a variação entre as pessoas que perdem muito peso, as pessoas que perdem pouco peso, ela varia bastante. E a realidade é que quais são esses comportamentos, as condições que favorecem uma perda de peso depois da cirurgia, elas ainda não foram adequadamente examinadas. E é um pouco disso que esse estudo resolveu fazer, e é a partir dele que a gente pode chegar a 3 maneiras de otimizar a perda de peso depois da bariátrica. E esse estudo ele descreveu quais foram os comportamentos alimentares depois da cirurgia e quais foram os efeitos na mudança do peso e no controle do peso
como eu falei antes, depois de um período de 3 anos. E período de 3 anos já é um período bem importante, onde a gente começa a sedimentar, né, os resultados da cirurgia bariátrica. Esse estudo ele avaliou simplesmente 25 comportamentos, né, que eles foram investigados, e todos eles têm uma certa relação com o comportamento alimentar, ou ainda de problemas alimentares. Inclui ainda práticas para controle do peso, o uso problemático do álcool, tabagismo e uso de drogas ilegais. E todos esses comportamentos eles foram examinados e foram divididos entre aqueles que nunca estiveram presentes na vida das pessoas, né, tanto antes quanto depois da cirurgia, aqueles comportamentos que sempre estiveram presentes na vida das pessoas e comportamentos alimentares, né, e aqueles comportamentos que sofreram uma mudança saudável depois da cirurgia, ou seja, o desenvolvimento que é a mudança saudável, ela diz respeito tanto aos comportamentos que foram desenvolvidos ou alguns comportamentos negativos que foram encerrados, que a pessoa parou de fazer. Para a cirurgia bariátrica, é muito importante identificar o que está associado ou o que pode prever um resultado bem sucedido, e porque isso permite a gente avaliar melhor quais são os potenciais riscos e os benefícios da cirurgia bariátrica com aquela pessoa, com aquele paciente. Então, quais foram os elementos que foram levantados antes da cirurgia? Em primeiro lugar, o índice de massa corporal, a perda de peso antes da cirurgia, se os pacientes perderam ou não algum peso, o nível de atividade física, o quanto essas pessoas praticavam atividade física, presença ou ausência de diabetes, se já havia tentado ou não fazer uma cirurgia bariátrica antes, e também aquelas variáveis ligadas ao comportamento, as variáveis psicológicas. Dessas variáveis que são psicológicas, ou que a gente também chama de psicossociais, que antes da cirurgia é capaz de indicar um bom resultado no longo prazo, está, obviamente, assim, a perda de peso antes da cirurgia, né? E o menor o IMC do paciente foram fatores que a gente pode, que indicam que a pessoa vai ter uma melhor perda de peso, ou seja, se ela conseguiu perder peso antes da cirurgia, e quanto menor o IMC, melhor vai ser a perda de peso do paciente depois da cirurgia. De particular interesse nosso são também os exames sobre os comportamentos alimentares um pouco mais específicos, né? Bem como assim, os problemas alimentares, as práticas que esse paciente já teve para controle do peso, assim como quais são os aspectos que ajudam na perda do peso depois da cirurgia. As alterações positivas nos hábitos alimentares, elas indicaram melhor resultado em simplesmente em 1.236 pacientes bariátricos que foram registrados nesse serviço nacional situado na França. Esse é um estudo francês. Esse estudo ele relatou que a adesão a essas diretrizes que são prescritas por nutricionistas e pela equipe, ela está associada a uma maior perda de peso, né? E a ciência também já calculou que a ingestão alimentar, né, a partir de diários alimentares, ou seja, daquilo que você toma nota de 80 pacientes, né, depois da cirurgia, eles concluíram que a menor ingestão de alimento, ela está associada a taxas mais altas, né, de uma perda de peso que chega acima de 50%. O surgimento ou retorno de problemas como a compulsão alimentar, que ela é definida como um comer em uma quantidade bastante grande de alimento e acompanhada de uma sensação de perda do controle sobre a alimentação, assim como o surgimento ou retorno, né, da perda do controle da alimentação, que ela é definida como comer acompanhado de uma sensação de falta de controle. Ela também foi demonstrada que ela está ligada a uma perda de peso um pouco menor ou ainda a uma recuperação do peso. Nós temos ainda outros comportamentos alimentares que são problemáticos no pós-operatório e que foram associados com uma menor perda de peso, e dentre esses comportamentos que indicam isso está o beliscar constante, né, o
o uso de lanches de forma recorrente e também se alimentar quando a gente não está com fome. A gente pode observar, né, que esse estudo ele também comenta os episódios noturnos de alimentação, pessoas que acordam à noite para comer, ou ainda a alimentação induzida pelo estresse, e também os comportamentos alimentares que não são adequados e que não são prescritos pela equipe, que inclui, por exemplo, comer sem fome, né, comer simplesmente como um ato automático de comer sem pensar. Todos eles estão associados a uma menor perda do peso. Por um outro lado, né, existem algumas alterações que elas estão ligadas à alimentação no depois da cirurgia, e eles também podem resultar numa melhor perda de peso, incluindo a diminuição da ingestão de calorias, né, que a gente sabe que a dieta inicial da cirurgia bariátrica ela é hipocalórica, ela tem propositalmente menos calorias, né, assim como uma maior desinibição, né, de humor depois da cirurgia e menos desejo por doces. O que a gente sabe hoje em dia? Né? Hoje em dia, a autopesagem, que é aquele hábito que é recomendado para o paciente de se pesar uma vez por semana, não é aquela história de se pesar todo dia que a gente vê muitas vezes, né? O paciente acorda todo dia de manhã e vai fazer uma pesagem. Não, é aquela pesagem semanal. Ela se entende que quando a pessoa tem essa prática, ela consegue manter melhor a perda do peso. E é muito comum, me faz... diversas vezes escuto relato de pessoas que depois de determinada altura da vida ou até mesmo do peso, à medida que o paciente foi ganhando peso, ele simplesmente para de se pesar, para de ter esse tipo de cuidado, e a gente sabe que esse tipo de cuidado ele vai ser muito importante para a manutenção da perda do peso. Nesse estudo específico, nesse estudo francês, foram estudados vários comportamentos alimentares, né, que foram escolhidos porque eles tiveram foram mencionados em algum momento na literatura científica no que diz respeito à perda de peso. Essa avaliação, né, sobre a cirurgia bariátrica é um estudo bastante conhecido, que é o LABS-2. Né? É um estudo que, para você ter ideia da dimensão dele, envolve 2.500 pessoas que fizeram bypass ou que fizeram a banda gástrica, e em algum do centro bariátrico, né, em 10 centros de cirurgia bariátrica. Dessas pessoas que participaram, elas foram todas operadas entre 2006 e 2009, e esse relatório ele usou esses dados que foram coletados no pré-operatório até 3 anos depois da cirurgia bariátrica. Então, como é que foi medido a perda de peso? Como é que foi medido o peso? A mudança do peso ela é relatada como a variação, né, que foi medida 30 dias antes da cirurgia e 3 anos depois da cirurgia. E os comportamentos? Esse estudo ele enfocou os comportamentos pós-operatórios, né, muitos deles que são considerados modificáveis e que estão relacionados aos problemas alimentares, a práticas de controle de peso e também o uso problemático de álcool, de tabaco, né, e também de drogas ilegais. Foram feitos agrupamentos, né, assim, então, por comportamentos que são considerados positivos, comportamentos que são considerados negativos, e foram todos eles avaliados por meio de questionários que são administrados ao longo do período de avaliação desse estudo. Então, foram incluídos para análise, para ter uma confiabilidade, para ter uma credibilidade, né, para ser um estudo consistente, só foram consideradas as pessoas que visitaram regularmente um nutricionista, né, ou um instrutor, especialista em exercícios e que relataram ter visto, né, ter feito esse acompanhamento pelo menos 6 vezes nos últimos 6 meses. Dos participantes, eles foram identificados como envolvidos em uma determinada prática de controle de peso, por exemplo, contando as calorias, né, e se relatavam fazê-lo regularmente durante os 6 meses anteriores. Eles foram identificados como tendo ingerido uma refeição regularmente se eles relatassem ingerir uma alimentação regularmente de 6 a 7 vezes por semana. Esse formulário que era endereçado para os pacientes, ele também perguntava para eles se nos últimos 6 meses aquela pessoa, se ela teve momentos em que ela comeu
continuamente durante o dia, ou em partes do dia, sem planejar o que ou quanto comeria? Essa pergunta ela foi elaborada para avaliar o comportamento que a gente define hoje como beliscador, onde a gente fica o dia inteiro mastigando e também estimulando essa região da boca. Algumas definições detalhadas de transtorno de compulsão alimentar periódica, perda do controle alimentar, aquela síndrome da alimentação noturna e distúrbio do uso de álcool, que a gente sabe que existe uma incidência importante se elas foram relatadas anteriormente. Isso são 3 tipos de padrões comportamentais que foram considerados nessa pesquisa e que a gente pode usar para o nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, nunca, indicando que o participante ele nunca se envolveu em um comportamento alimentar descrito nessa lista, em qualquer momento do acompanhamento. Em segundo lugar, sempre, quando indica que o participante ele relatou se envolver em algum comportamento em todos os momentos do pós-operatório. E terceiro, iniciar e parar, que é quando a pessoa inicia um comportamento positivo, digamos assim, a autopesagem, ou parou quando ele, por exemplo, tinha uma compulsão alimentar que existia no início do estudo e depois deixou de existir. Então, quais foram os resultados? O que a gente pode ver é que 3 anos depois da cirurgia bariátrica, foi obtido o resultado para 2.022 pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, com uma idade média de 47 anos, talvez esteja próximo da idade das pessoas que estão assistindo, e também o IMC médio das pessoas era de 46. 80% das pessoas que participaram eram mulheres. Entre esses participantes, a média de perda de peso 3 anos depois da cirurgia foi de 31% para quem fez o bypass. Olha que interessante, a média da perda do peso 3 anos depois da cirurgia bariátrica foi de 40 quilos para as pessoas que fizeram bypass. Então vamos falar um pouco sobre os padrões e os comportamentos alimentares, que é uma área absoluta do nosso interesse, porque também diz muito respeito sobre a parte comportamental, a parte psicológica também da cirurgia bariátrica. E o que foi observado? Em primeiro lugar, que a perda de peso ela foi maior naquelas pessoas que simplesmente se pesavam toda semana. Por um acaso vocês se pesam toda semana? E principalmente as pessoas que iniciaram esse comportamento depois da cirurgia. Eles perderam mais peso quando a gente compara com quem nunca se pesou ou com quem sempre se pesou. Ou seja, vocês veem aí a importância da gente conseguir iniciar comportamentos alimentares positivos, e isso é algo que pode ser treinado. Outro resultado, aqueles que começaram a contar as gramas de alimento, eles também perderam significativamente mais peso do que aquelas pessoas que nunca haviam feito isso. Só para vocês terem ideia, a perda média de peso ela foi maior naquelas pessoas que começaram a usar uma dieta muito baixa em caloria do que aqueles que nunca fizeram essa prática. Ainda, a perda de peso ela foi maior naquelas pessoas que deixaram de comer entre as refeições do que aqueles que nunca fizeram. Só para vocês terem ideia de, olha que interessante, aquelas pessoas que não tiveram mais problemas com a perda de controle no comer, eles tiveram uma maior perda de peso do que aqueles que nunca relataram ter perda de controle alimentar e tiveram maior perda de peso do que aqueles que sempre tiveram problemas com a perda de controle alimentar. Então, vocês veem o quanto a perda do controle na alimentação, que está muito associada a um comer também sem pensar, influencia de forma importante na perda de peso. Ainda, só para vocês terem ideia da dimensão desse estudo. Boa noite, gente. A média da perda de peso ela foi maior naquelas pessoas que mudaram e começaram a tomar café da manhã regularmente do que quando a gente compara com aquelas pessoas que sempre tomavam café da manhã. Vocês veem, já é a terceira conclusão que esse estudo chega, em que as pessoas que iniciaram novos hábitos alimentares, novos comportamentos alimentares, elas tiveram melhor resultado do que quando comparavam com as pessoas que
até mesmo sempre tiveram aquele hábito. Isso é muito interessante. Em relação, por exemplo, a comer quando está cheio, né? Ou comer quando não está com fome, ou comer continuamente ao longo do dia. Aquelas pessoas que fizeram mudanças saudáveis nesses comportamentos, eu vou repetir quais são: comer quando está cheio, comer quando não está com fome e comer continuamente ao longo do dia, eles perderam mais peso do que aqueles que nunca estiveram envolvidos nesses comportamentos. De uma forma geral, isso sugere que nunca ter se envolvido em certos comportamentos que são ruins está associado a uma maior perda de peso, ou seja, as pessoas que nunca tiveram hábitos ruins, elas perdem mais peso. Porém, no geral, a maior perda de peso ela foi alcançada por aquelas pessoas que construíram hábitos saudáveis. É aquela história, assim, a gente não tem como ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E o que esse estudo mostra é que aquelas pessoas que conseguiram implementar mudanças, elas perderam inclusive mais peso do que aquelas outras pessoas que já tinham esses hábitos positivos também em suas vidas. O que a gente pode falar então sobre alterações de comportamento, já que é um tema que é muito pertinente em qualquer em toda cirurgia bariátrica ou até mesmo naquela pessoa que está buscando uma maior qualidade de vida. Várias mudanças no comportamento, elas foram ligadas a uma maior perda de peso. Só para vocês terem ideia, aqui vamos chegar no ponto mais importante que leva ao título da nossa live de hoje, que são 3 maneiras de otimizar a perda de peso depois da cirurgia bariátrica. Se a gente considera o efeito dos 3 comportamentos que explicam a maior parte das mudanças, nós temos 3 deles, e agora lá vai. Pesagem semanal, talvez vocês tenham uma balança em casa, talvez não. Continuar a comer quando se sentir cheio mais de uma vez por semana. E comer continuamente durante o dia, ou seja, uma pessoa que no pós-operatório começou a se pesar, parou de comer quando estava cheia e parou de comer continuamente durante o dia, foi previsto que as pessoas chegam a perder 40% do peso de base. Falando de forma bem objetiva, uma pessoa que pesa 100 quilos e que começa a se pesar, ela para de comer quando se sente cheio e para de comer continuamente durante o dia, se ela pesa 100 quilos, a tendência é que ela chegue a pesar 60 quilos, que ela perca aproximadamente 40% do seu peso corporal. Só para vocês terem ideia, essa média ela é cerca de 14% maior quando a gente compara com os outros participantes que não fizeram nenhuma mudança positiva nessas variáveis. E é uma média 6% maior, né, de perda de peso quando a gente compara com os participantes que sempre tiveram esses comportamentos saudáveis e positivos. O que a gente sabe, então, é que certos comportamentos eles são muito modificáveis, eles fazem a diferença para a perda de peso nos pacientes bariátricos, e a magnitude dessa diferença ela é grande, né? Ela é clinicamente, o que a gente chama de clinicamente significativa. Especialmente esses dados que sugerem o desenvolvimento de mudanças positivas no comportamento, né? A interrupção de comportamentos que são considerados negativos, ou ainda o aumento de comportamento positivos, como a gente falou, esses 3 que juntos, esses 3 demonstram ser os mais potentes. Todos eles podem afetar a quantidade de perda de peso. Porém, né, tudo como quase tudo na vida existe um porém. O efeito cumulativo de alterar vários desses comportamentos é aditivo, por exemplo, iniciar a autopesagem, interromper a alimentação quando cheio e a alimentação contínua durante o dia. Eu escuto relato de pessoas que começam a se pesar todos os dias, né? Pessoas que têm dificuldades em interromper a alimentação quando está cheio, né? Ou até mesmo de interromper essa prática de se alimentar continuamente durante o dia. Foi demonstrado que a diminuição da ingestão de calorias, uma melhor adesão à dieta, né,
As pessoas que não têm também um padrão de consumo de lanches, isso infelizmente é uma realidade muito presente, né? E agora, nesse período da quarentena, a gente está se deparando, né, com a necessidade de talvez de cozinhar ainda mais em casa. Necessidades alimentares diminuídas e beliscar menos, todos eles estão associados a maior perda de peso. Mas quando a gente soma aqueles 3 primeiros, aí a gente tem o impacto mais relevante. Porque foi demonstrado que a diminuição da fome e a desinibição, e aqui a gente está falando de uma desinibição social, da forma como o paciente se sente à vontade para circular mais na sociedade, em comunidade, né? Além de uma melhor adesão à dieta, a melhora do comportamento alimentar e uma mudança para uma alimentação com um padrão mais saudável, além de não comer quando está sem fome, né, e deixar de comer sem controle, obviamente, isso não precisa, né, dizer muita coisa, todas elas estão associadas a uma melhor perda de peso. Inclusive, existe um relatório, né, recente do estudo sueco sobre obesos, o Swedish Obese Subjects, que é um dos maiores ensaios, uma das maiores pesquisas sobre cirurgia bariátrica, né, inclusive de longo prazo, foram um dos pioneiros, né, nesse estudo. Eles descobriram, né, que os participantes que apresentam os níveis mais baixos de desinibição e fome aos 6 meses depois da cirurgia bariátrica, todos eles perderam também mais peso. Então é importante ressaltar que essas pesquisas sobre tratamento da obesidade, de forma geral, elas sugerem que os benefícios positivos para esse hábito de se pesar, né, para o hábito de tomar café da manhã e também para o aumento do consumo de frutas e de vegetais. De um modo geral, esses resultados eles são bastante compatíveis com um outro registro, né, que rastreia mais de 10 mil pessoas que perderam peso com sucesso e que conseguiram manter a perda do peso no longo prazo. No entanto, né, quais seria uma pequena observação a ser feita a respeito desse estudo, é que a maioria das pesquisas, né, sobre cirurgia bariátrica se concentraram em apenas uma ou algumas variáveis que estão ligadas à alimentação ou ao controle do peso. Então, embora essas mudanças positivas no comportamento alimentar, elas tenham também um impacto positivo, né, no resultado da perda do peso, esse é o primeiro estudo em larga escala e com mais de um centro, ele é multicêntrico, né, usando um design prospectivo com definições usadas com frequência e uma variedade de comportamento para documentar a importância e conseguir quantificar, né, os resultados. É muito interessante descobrir que aqueles que adotaram comportamentos alimentares mais saudáveis, eles perderam mais peso do que aqueles que sempre se envolveram neles. Eu vou repetir porque pode não ter ficado muito claro. Esse estudo demonstra, né, que aquelas pessoas que construíram comportamentos alimentares mais saudáveis, eles perderam mais peso do que aquelas pessoas que já tinham comportamentos alimentares mais saudáveis. Isso a gente pode observar a força de iniciar e de construir novos comportamentos. Certamente o ponto forte desse estudo é o tamanho da amostra, que é bastante considerável, né? Mais 1.500, 1.800 pessoas. E foi feita uma avaliação cuidadosa desses problemas alimentares, dos comportamentos alimentares e também a práticas, né, para perda de peso e a própria autoavaliação que foi utilizada nesse estudo multicêntrico. Naturalmente, como todo estudo, ele tem limitações, porque todos os dados de mudança de comportamento eles se baseiam no autorrelato. Então é alguém que vai lá e diz, eu comecei a me pesar, eu comecei a tomar café da manhã, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Entretanto, né, algumas mudanças nessas variáveis, elas foram associadas a alterações de perda de peso, né, de magnitude bem importante, sugerindo que essas são certamente questões bastante relevantes, né. Esse foi um estudo observacional, né? Então esses dados eles não podem ser interpretados como uma relação causal entre perda de peso e comportamento alimentar.
Eles estão associados, eles não são uma relação, não é uma relação de causa e efeito. Isso é muito importante frisar, porque senão eu não posso dizer aqui que as pessoas que desenvolvem esses 3 comportamentos, elas vão ter isso, né? Mas indicam que são fortes candidatos a terem bons resultados, a aderirem a um estilo de vida também mais saudável. Porque isso tudo passa por um processo de conscientização, um processo de construção e também de autoconhecimento, né? A direção da influência desses fatores, então, ela fica muito difícil de ser determinada, né? Só para dar um exemplo, a perda de peso, quando à medida que a pessoa vai perdendo peso, isso é recorrente, isso incentiva os pacientes a se envolverem em comportamentos mais saudáveis. E recuperar o peso, por exemplo, ele pode levar à decisão de interromper alguns comportamentos saudáveis que a pessoa tinha construído ao longo da vida. Outra coisa, não se pode dizer, né, se os pacientes no segundo grupo, né, eles não tinham tentado realmente se engajar em comportamentos saudáveis em algum momento, né? Então, o que a gente conclui sobre esse estudo? O que esses resultados indicam é que certas práticas de controle de peso e de comportamentos alimentares, eles podem ser avaliados sim, né, e podem influenciar significativamente, né, a quantidade de perda de peso após a cirurgia bariátrica. Isso sugere que programas estruturados para modificar comportamento alimentar que são problemáticos, né, e padrões alimentares ruins depois de uma cirurgia bariátrica, eles devem ser avaliados como um método para melhorar a perda de peso entre os pacientes. Esses resultados eles também destacam a necessidade, né, dos profissionais de saúde direcionar esses comportamentos no pós-operatório. Ou seja, o que esse estudo demonstra, né, e aqui mostrou aqui os efeitos da mudança de 3 comportamentos, que é autopesagem, passar a tomar café da manhã e parar de se alimentar continuamente ao longo do dia, todos eles podem conduzir a uma perda de peso de até 40% do peso corporal. Isso significa uma pessoa que pesa 100 quilos, 3 anos depois da cirurgia bariátrica está pesando 60 quilos, né, já com um tempo de manutenção. E é exatamente essa a proposta, né, do Solução Bariátrica, que é um programa estruturado que tem o objetivo de modificar, de construir e de desenvolver comportamentos alimentares, né, saudáveis, construir padrões alimentares depois de uma cirurgia bariátrica, através da utilização de ferramentas validadas, eficazes, para a melhora do comportamento alimentar. Certo, gente? Eu tenho aqui o testemunho da Daniela, né? Ela operou com 138 e ontem chegou aos 70 quilos. Refeições entre 200 gramas e ela se pesa semanalmente. E ela fala, é possível sim mudar. 1 ano e 8 meses de sleeve. Muito legal o relato. A Catiúcia falou, né, que ela sofre de ansiedade e vai operar em breve, que achou interessante o assunto. Certamente, o que eu observo muito, né, é que geralmente as pessoas sabem o que elas precisam fazer, né? O que eu percebo é que existe um bom conhecimento sobre a cirurgia bariátrica, muitas vezes sobre o valor nutricional dos alimentos. Vejo as pessoas muito conscientizadas sobre o problema do açúcar. Eu vejo sim uma falta de conhecimento de identificar onde estão alguns alimentos que aparentemente são saudáveis, mas a gente sabe que na prática, quando a gente ingere eles e esse alimento ele é metabolizado, eles são inflamatórios, né? E, então existe um processo de aprendizado, um processo educativo que ele pode ser feito, mas existem questões que estão ligadas ao estresse crônico, né? Então todos nós temos preocupações, a própria obesidade já é uma condição que traz inúmeras preocupações para as pessoas, causa uma inibição importante, porque muitas vezes socialmente os pacientes se sentem desconfortáveis ao irem para a rua ou até mesmo de frequentar algum espaço de saúde, como uma academia, né, alguma prática mais de lazer. E
essas situações, além do de histórico, né, de traumas, situações difíceis, perdas na família, tudo isso são condições que exigem da nossa habilidade, da nossa capacidade afetiva de administrar as situações que sempre vão estar presentes, né? Só para me faz lembrar um pouco, né? Muitas vezes as pessoas comentam, uma pergunta frequente, pô, então quando começou a perda de peso? Ninguém costuma falar, foi quando eu comecei a tomar refri, ou foi quando eu comecei a comer bolo. Não. Geralmente estão associadas aqui foi quando eu perdi uma pessoa querida, foi quando eu perdi meu emprego, foi quando eu tive um problema na família. Ou seja, o que a gente vai vendo no final das contas é que a ansiedade, né, a depressão, que acomete uma grande porcentagem do paciente obeso, são sim obstáculos, né, que nos conduzem muitas vezes a escolhas alimentares que não honram, digamos assim, o nosso autocuidado e são traduzidas muitas vezes como atitudes que a gente pode chamar de um comer sem pensar. Então, esse programa estruturado, né, com o objetivo de modificar comportamentos alimentares problemáticos, padrões alimentares após a cirurgia bariátrica que podem ser melhorados, é exatamente isso que o Solução Bariátrica oferece. É um programa estruturado, com videoaulas e, além disso, né, a parte também muito forte do Solução Bariátrica, que são 2 encontros mensais para a prática de comportamento alimentar, visualização de problemas, solução de problemas, né? E isso tudo são elementos que são treinados, já foram testados, já temos ótimos resultados. Então, o que eu quero dizer é que todo mundo parece que sabe o que fazer, mas pouca gente sabe como fazer. Como conseguir construir esses comportamentos alimentares. Como a gente consegue identificar os sinais de saciedade, por exemplo, que o nosso corpo emite. São segredos que são fundamentais. É uma construção, né, e a gente entende isso. No Solução Bariátrica, a gente tem todo o programa estruturado. Nós temos mais de 60 receitas que são bastante deliciosas para ajudar ainda mais a aderir aos comportamentos alimentares que são adequados. E temos as nossas 2 práticas por mês, durante o período de 1 ano, onde nós vamos focar na construção de comportamentos alimentares através de estratégias eficazes. Certo, gente? Então, o conteúdo da live de hoje é essa. Espero que vocês gostem. Para o pessoal que está aqui no Instagram, acessem nossa página do Facebook. Para as pessoas que estão no Facebook, acessem nossa página do Instagram. Tem o link também para vocês se inscreverem para as próximas lives, se vocês não estão inscritos ainda. Foi um prazer conversar com todos vocês. Agradeço profundamente a participação e seguimos em frente. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, pode fazer para mim que eu faço questão de responder a cada uma delas. Tá certo, gente? Meu nome é Marcelo Leães, sou psicólogo, fundador da Nação Bariátrica e essa foi a nossa live número 14. Eu espero vocês daqui 2 semanas na nossa próxima live. Fica atento que eu vou avisar por e-mail, no nosso story do Instagram, no nosso Facebook e eu quero ver todo mundo lá, tá certo? Um grande abraço e boa noite.